Fala, nação, rapaz. E o Palmeiras, hein? Uma treta pesada aí dentro do Palmeiras aí. A torcida pedindo pra Abel sair, chamando Abel de burro, fora Abel. E a mídia, né? O Piperno aí. E o pessoal da Jovem Pan aí. Flávio Prado. O pessoal rasgou verba sobre a situação atual do Palmeiras, né? Que investiu um caminhão de dinheiro. O próprio Anderson Barros também falou. Vamos trazer aqui. Tá um clima muito quente no Palmeiras, né? Vamos ver aí o que eles falaram e comenta as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Um time que investiu quase meio bilhão de reais para estar nessa situação. Situação assim que não é tão ruim, mas perder para o Corinthians dentro de casa por 2-0, a torcida perdeu a paciência, né, pessoal? Teve muita polêmica nesse jogo, muita mesmo. Vamos ver aqui a opinião da mídia e comenta suas opiniões nos comentários, beleza? Parabéns ao torcedor corintiano, tem muito aí para festejar. Em campo hoje a gente viu um Corinthians de cabeça fria e coração quente. Foi muito mais equilibrado no jogo contra um Palmeiras, com todo o perdão da expressão. Então, um Palmeiras broxa, um Palmeiras que nega fogo, impotente em jogos grandes. Veja, Palmeiras... Ai, que os caras tomavam remédio. Pois é, você vê como que é o negócio, né? Porque, Flávio, o Palmeiras jogou 2 mata-matas contra o Corinthians esse ano. O Campeonato Paulista agora não conseguiu fazer um gol. Nem um gol. Palmeiras, nos últimos 7 jogos contra o Corinthians, perdeu 4. Palmeiras, no Campeonato Brasileiro esse ano, perdeu para o líder Flamengo, perdeu para o vice-líder Cruzeiro, perdeu para o 4º colocado, Bahia. Agora não consegue ganhar de time bom. Palmeiras, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, você pegar todos os 5 melhores, né, o Palmeiras em 8 jogos contra os adversários diretos que ficaram nas 5 primeiras posições, esses 8 jogos, 24 pontos disputados, o Palmeiras fez 4. O Palmeiras fez 2 empates contra o Flamengo, 1 empate contra o Internacional e 1 empate contra o Fortaleza. O Palmeiras perdeu 2 vezes para o Botafogo, o Palmeiras perdeu para o Internacional em São Paulo, perdeu para o Fortaleza lá. Aí o Palmeiras pegou o Botafogo na Copa Libertadores, muito bem, fez 1 ponto. Aí o Palmeiras pegou o Flamengo no campeonato, na Copa do Brasil, foi eliminado. Então, vejam só, o Palmeiras ainda de alguma forma surfa naquele bom momento até 2023. E em 23 mesmo já era um Palmeiras que vivia os estertores dessa grande fase e, para a felicidade geral da nação alviverde, o Palmeiras tinha o Endrick, que foi o cara que resolveu o Brasileiro de 23 a partir daquele jogo histórico contra o Botafogo, porque o técnico do Palmeiras até então relegava o garoto, que era o maior talento do time, à condição de reserva, como aconteceu na Libertadores de 23. E na Libertadores de 23, naquela eliminação, eu cansei de ficar rouco aqui e falei, gente, olha o que estão fazendo. Não é possível que, em 180 minutos contra o Boca, o Endrick só entrou em campo em 1/4 do tempo. Mas de lá para cá, esses erros eles têm se repetido a uma velocidade muito grande. Eu acho que o Abel foi o mais vencedor técnico da história do Palmeiras e foi um grande técnico, sim. Técnico excepcional nos seus melhores momentos. Mas o trabalho dele caiu vertiginosamente, ele não consegue mais apresentar solução nenhuma, é inconcebível. O Palmeiras, por exemplo, em tantas vezes durante o jogo, iniciar as suas jogadas por meio de chutão do Everton. Isso aí é coisa de time de fazenda, de time de várzea. Mas não é de vez em quando que faz isso. Isso é algo recorrente. Então, como é que o Palmeiras não corrige esses defeitos que são básicos? E a expulsão do Aníbal, jogador bastante, limitado, sinal, né? Um cara voluntarioso, indicado pela comissão técnica, acontece também como reflexo do comportamento da comissão técnica. Hoje, um dos assessores do Abel tomou um cartão amarelo aos 3 minutos de jogo. 3 minutos de jogo já tinha gente do banco do Palmeiras tomando cartão amarelo por excesso de reclamação. Aliás, eles reclamaram de uma falta que não aconteceu no Vitor Roque. E aí o time ficou nervoso, carregado o tempo todo. E é óbvio que algum outro jogador ser expulso seria questão de tempo.
A jogada que gerou a expulsão do Moreno foi algo extremamente desleal. Como Eu me surpreendo com a maneira como o Corinthians passou. Nos dois confrontos foi 3-0 para o Corinthians. Poxa, o elenco do Palmeiras é o melhor elenco do Brasil. O Palmeiras tem 2 times, né, jogadores nivelados no nível muito alto. O Corinthians tem 13 jogadores, muito no limite. E, no entanto, o Corinthians fez 3-0 no agregado. Claro, cada jogo tem as suas circunstâncias, né? Essa expulsão no começo da partida mudou. Agora, o jogador foi expulso com justiça. Então não tem o que discutir. E aí o time do Corinthians acabou aproveitando muito bem. O Corinthians jogou bem, o Corinthians tocou bem a bola. Em alguns poucos momentos o Palmeiras até foi superior ao Corinthians com 10, mas muito pouco. Final, a última estatística que apareceu, 6 finalizações do Corinthians, 1 do Palmeiras. Poxa, olha o elenco do Palmeiras. No nível que o Palmeiras tem. E no jogo lá do campo do Corinthians é a mesma coisa. O Palmeiras que o gramado é ruim, mas pro outro não é ruim. Todo mundo vai jogar com o Palmeiras no campo do Palmeiras e ganha do Palmeiras. O Palmeiras perde em casa é um negócio de maluco. Deveria ser o contrário, eu acho, né? Normalmente você leva a vantagem com a situação. O time do Corinthians se adaptou, teve o problema da condição do Memphis, que eu não sei se tem a ver com o gramado. Parece que abriu mesmo, estourou, mas... Enfim, o Palmeiras foi uma decepção. O Palmeiras foi uma... E o Corinthians, por outro lado, aproveitou bem a situação. Para o Corinthians, esse torneio é uma salvação para o ano. Se você considerar Campeonato Paulista, eu não considero. Mas se considerar o quê? Já ganhou o Campeonato Paulista em cima do próprio Palmeiras. Né? E agora pode brigar pela Copa do Brasil, que seria uma coisa extraordinária para um time que está vivendo aí numa situação terrível. Outro dia os caras não receberam, o Memphis não queria treinar mais, uma briga tremenda, e o outro time nadando bonito. Gastou $500 milhão em reforços. Nada. E outra coisa, o clima do Palmeiras é um clima de paz. Leila. Olha, acho que sinceramente não é a altura certa para pensar nessa última parte. O que é melhor para o Palmeiras, não é este o momento certo. A segunda é dizer-te que registrei e que ouvi e que em momento algum, porque já disse aqui muitas vezes, disse em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio. Já disse várias vezes que eu espero dos nossos torcedores é que nos apoiem mesmo em momentos difíceis e sim, estamos num momento difícil, estamos num momento porque perdemos um jogo contra um rival, pelo menos desde que eu estou aqui pouco ou nada ganhou, e agora cabe-nos a nós, família palmeirense, porque eu não era palmeirense, mas aprendi a ser palmeirense, mas como homem que sou, tenho sentimentos e emoções. Você dá o tempo e volta depois. E realmente pedi apoio aos nossos torcedores, como sempre faço aqui. Até momento nenhum ironizei. Vocês sabem que eu sempre digo que os torcedores têm uma função muito específica, mas entendo perfeitamente a cobrança e que ficamos todos desiludidos. Agora cabe-nos a nós, torcedores, direção, jogadores, comissão técnica, ir atrás de continuar a deitar fogo na fogueira, num clube que há 10, 15 anos atrás estava completamente desorganizado, sem rumo, com dívidas, e agora cabe-nos a nós, se queremos olhar para aquilo que se passa nos nossos vizinhos ao lado e querer continuar ou a meter mais achas na fogueira, ou, como sempre fizemos aqui, em 4 ou 5 anos que estou aqui, continuarmos a estar juntos, porque nós precisamos dos nossos torcedores. É verdade que ninguém queria perder, o nosso torcedor também não, perante um grande rival. Sabemos perfeitamente da história, da rivalidade, mas o passado recente que nós temos tido como clube, e também, porque por não dizê-lo, estamos a ser vítimas do próprio sucesso. Pedro Marques, da Jovem Pan. A 8ª eliminação da era Abel Ferreira jogando dentro do Allianz Parque. Palmeiras que no início da temporada investiu quase $500 milhão e a impressão que fica é que não entregou dentro de campo tudo aquilo que pode entregar de potencial. Hoje, dentro do clube, existe uma cobrança ao trabalho do Abel Ferreira
e ela é feita por você ou pela Leila Pereira? Boa noite a todos. Pedro, isso? Só para eu poder associar. Nós investimos sim nessa temporada. Nós esperávamos sim que essa equipe já pudesse estar rendendo. Mas nem sempre acontece dessa forma. Todos nós nos cobramos muito no dia a dia. Presidência, diretoria, comissão técnica e principalmente os atletas. Todos se cobram muito. A gente poderia considerar nessa sua fala, por exemplo, a questão do próprio Paulinho, né? Foi um grande investimento que nós fizemos. Mas, infelizmente, não aconteceu da forma que nós esperávamos. A participação dele no Mundial mostra, por exemplo, que que tomamos a decisão certa ao trazê-lo. Mas, infelizmente, situações que fogem ao nosso controle acontecem, né? Então, a gente precisa entender todo esse processo, mas você não tenha dúvidas que nós somos extremamente cobrados, né, nessa linha que eu te falei agora, da presidência para com a diretoria, da diretoria para a comissão técnica e da comissão técnica para os atletas. Mas, principalmente, cada um desses segmentos se cobra ao extremo por não estar entregando aquilo que a gente sabe que pode entregar. Pedro Vai dizer o quê, né? O Aníbal Moreno, no começo do jogo ali, que ali aquela expulsão praticamente prejudicou bastante, né? O Palmeiras, um jogador a menos, um clássico desse nível, né? E o Memphis se machucou, né? O Memphis saiu machucado. Mas eu acho que o fator também descontrole está tomando conta do Palmeiras. Eu acho que o clima do Abel foi transferido para os jogadores, o estresse, um pouco de soberba também, que infelizmente o Abel é soberbo. Ele desfez muito, desfaz muito da mídia às vezes, tudo bem. Ele tem a cabeça dele, né? Mas às vezes tem que ser mais calmo, entendeu? Tratar as pessoas melhor. Porque dinheiro não é bom, mas não é tudo. Ter dinheiro, não é porque a gente tem dinheiro que pode pisar nas pessoas, né? Às vezes tem que... Eu sei que tem pergunta do jornalista que enche o saco, não vou mentir. Mas, tipo assim, responde de forma ali educada, mas que seja cirúrgica e que o jornalista sinta, né? Que afete ele sem precisar sem precisar o Abel ser ignorante. E a expulsão do Aníbal, eu acho que já é um estresse interno. Porque tudo bem ali, o Martins, com certeza, o Martins, né, do Corinthians, tava ali xingando ele, xingando... A gente sabe como é, né? Os caras xingam a família do cara, tudo ali, pro cara perder a cabeça. Mas eu acho que esse descontrole aí... velho, o Palmeiras não consegue jogar, é incrível. O time que o Palmeiras tem, velho. O Maurício, Veiga, Vitor Roque, né, o Giai, muito bom jogador, o Piquerez. Só que o Palmeiras não tem um 10, velho. Depois que Estevão saiu, o time Estevão e Richard Rios saiu, acabou a criação do Palmeiras. Ninguém tá vendo isso, não é? Ninguém está vendo isso, que depois que o Estevão e o Richard Rios saiu do time, o time acabou, velho. O Richard Rios tá comendo a bola no Benfica. Porque ele é bom jogador, ele que criava ali as jogadas. Ele que criava bastante jogada. Pode olhar os lances do Palmeiras. E o Palmeiras não contratou ninguém pro lugar dele, no de Estevão. Então pronto, tu tá pagando preço, meu amigo. Arrecadou muito dinheiro aí no Mundial, gastou dinheiro. Pô, Vitor Roque, cara, sinceramente. Vitor Roque, pra mim, cara, foi uma das maiores decepções. Uma das maiores decepções. Ele pode começar a comer, mas pra mim foi a maior decepção do Campeonato Brasileiro. Vitor Roque foi embora pro Barcelona, por uma bagatela aí o Atlético ganhou muito dinheiro, o Atlético Paranaense, depois foi rebaixado. É incrível como os dirigentes do Brasil não sabem organizar, né? E o Vitor Roque não conseguiu mais jogar bola, foi pro Betis. Depois voltou pro Palmeiras e não tá conseguindo jogar bola. Ah, mas a bola não chega nele. Também tem isso, né? Porque o Palmeiras não tem criação. O Palmeiras é bola na área. É horrível. Tá horrível o time do Palmeiras. Tem que melhorar muito. Acho que o Abel tem que dar um tempo. Nem que ele volte depois, né? De cabeça fria, com outros esquemas. Mas por agora, eu acho que ele melhor ele dar um tempo. Porque a torcida tá, ó, pistola com o Abel. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like.
e comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Tamo junto e valeu. Tchau.